Bom dia ou boa tarde para os bons. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Galerinha, nós vamos realizar a nossa última atividade avaliativa do terceiro bimestre, tá bom? Essa atividade avaliativa também é sobre equações do segundo grau. Só que agora também vai ter equações do segundo grau completas e incompletas. Tudo isso nós já vimos aí nas aulas anteriores, tá bom? Para quem ainda não sabe o que eu estou dizendo, recomendo assistir as últimas aulas aí sobre equação do segundo grau, beleza? Galera, vai ser o mesmo esquema. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do YouTube, tanto para o nono A quanto para o nono D. Lembrando, não compartilhem o mesmo link, beleza? Novamente, serão 2 aulas para a realização da atividade. Ou seja, vocês vão ter 1h30. E quando que começa a contar o tempo, galera? Quando vocês colocam acho que é o e-mail e você vai para a próxima pergunta, ali já está contando o tempo, beleza? Então a gente vai fazer pelo Google Forms. Vocês terão até sexta-feira. Sexta-feira, que dia que é? Dia 9 de outubro para estar realizando essa atividade avaliativa, ok? Se caso alguém não conseguir e o sistema fechar, galera, me manda uma mensagem, tá bom? Entre em contato comigo, beleza? Porque o bimestre ele encerra dia 16 de outubro, então eu ainda vou ter que corrigir, né, a atividade avaliativa e vou ter que fechar a nota de vocês. Então, aí se caso vocês não conseguirem acessar o link da atividade até dia 9 de outubro, e é claro, o sistema vai fechar, né? Vocês entrem em contato comigo que eu vou ver se eu consigo reabrir para vocês que perdeu aí realizarem a atividade, tá bom? O que eu vou fazer dessa vez, galera? Para ficar bem fácil, galera, bem fácil mesmo, hein? Eu vou ler para vocês algumas perguntas, ó. A primeira é só você... Ele quer saber as raízes da equação de segundo grau. Então ele já deu aqui a equação de segundo grau. Ele quer saber só quanto que vale o x1 e o x2. Como ele fala que é o x1 e o x2 e eu já estou percebendo que a minha equação ela é completa, ou seja, eu sei que eu vou ter que resolver pela fórmula de Bhaskara, tá bom? É só assistir os exercícios aí das correções que eu realizei aí no YouTube, tá bom? O segundo exercício, galera, é parecido, semelhante, quase igual. Só que o que acontece? A minha equação ela não está na forma reduzida. Então eu vou ter que pegar tudo que tiver do lado direito da igualdade, passar para o outro lado e somar os termos semelhantes. Isso daí, galera, é a aula que eu passei chamado Outros Exemplos sobre Equação de Segundo Grau. Olha a dica, galera. Estou falando até aonde que tem exercícios parecidos, semelhantes, quase iguais. O terceiro exercício, galera, é uma pegadinha. Quando vocês forem resolver, vocês vão ver que eu até deixei em vermelho a palavra soma. Então ele me deu uma equação de segundo grau. Ele quer saber a soma das raízes, galera. Então, imagina só, eu descobri o valor do x1, eu descobri o valor do x2. Ele quer saber o valor da soma das raízes. Um exemplo, se o x1 deu 1 e o x2 deu 4, ele quer saber a soma das raízes. A resposta não é nem 1 e nem 4, a resposta será 5, tá bom? No exercício 3, ele quer saber o valor da soma das raízes. Lembre-se disso. Cuidado aí que tem pegadinha aí, galera. A quarta pergunta, ele me dá uma equação do segundo grau, claro. E a pergunta é o seguinte, ele quer saber um dos valores da equação. Um dos valores. E vou usar um outro exemplo. Você encontrou que o x1 vale 1 e o x2 vale 4. Não vai ter essa resposta 1 e 4. Bom? Ele quer saber só um dos valores da equação, apenas um. O exercício 5 também tem pegadinha. O que acontece aqui, galera? O exercício 5, ele me deu em linguagem normal, né? Ele passou, na verdade, em linguagem matemática. Tá assim, ó. O quadrado de um número menos o dobro desse número seja igual a 48.
Só para ajudar vocês, eu já montei a equação, tá bom? Então já passei isso para a equação, da linguagem matemática para a equação, eu já passei para vocês, tá bom? Quando vocês acessarem lá, vocês vão ver o que eu tô dizendo para vocês. E novamente, galera, ele só quer saber um dos valores dessa equação. Vocês vão ter que calcular o x1 e o x2, ele só quer saber qual o valor de um desses resultados. Aí tem alternativa, aí fica fácil, tá bom? O exercício 6, ele é parecido, semelhante, quase igual ao anterior, porque está assim, ó. Ele quer saber o valor do x, tal que 3 vezes o quadrado de um número menos o dobro desse número seja igual a 40. Não se preocupe, porque eu já passei da linguagem escrita para a equação, para a linguagem matemática, para a equação. Beleza? Então é só você resolver a equaçãozinha aqui. Tome cuidado, porque ela não está na forma reduzida, não está igualada a zero. E ele quer saber dos valores do x1 e o x2, qual que não dá fração, ou seja, qual que é o número inteiro. Para quem não se lembra, o número inteiro são os negativos, né? Vamos por menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Isso são os números inteiros, que quando nós estudamos é o conjunto do z. Tá bom? Então, com certeza, quando vocês resolverem essa equação de segundo grau, um dos valores do x1 e do x2 vai dar fração. Essa não é a resposta. Ele quer saber qual que vai ser o número inteiro. Beleza? Lembrando que vai ter como dividir. O exercício 7, a ideia é a mesma. É uma pegadinha. Na verdade, a pessoa pergunta pro Pedro quantos filhos o Pedro tem. Ele responde assim, ó. O triplo do quadrado do número é igual a 63 menos 2 vezes o número de filhos que eu tenho. Quantos filhos tem o Pedro? Então não se preocupe, porque eu já passei essa linguagem escrita para linguagem matemática, que seria a nossa equação, tá bom? Tome cuidado, porque a questão 7 não está na forma reduzida, você vai ter que igualar a zero. E quando você faz o x1 e o x2, galera, tem como a pessoa ter número de filhos negativo? Não. Então, quando você fizer o x1 e o x2, o valor que der positivo é o número de filhos que tem o Pedro. Beleza? Porque, galera, é assim mesmo que cai em vestibular, tem essas pegadinhas aí. Porque possivelmente você vai ter que saber ler, escrever a equação e resolver. E nem sempre vai ter os dois resultados. No caso aqui não tem como você ter o número de filhos negativo. E se você observar a questão anterior, que é a questão 6, ele quer saber qual que é o número inteiro. Aí você teria que saber o negócio dos conjuntos, tá bom? Essa atividade aqui é um pouco mais elaborada, mas ela não tá difícil, galera. Porque quem acompanhou as aulas e resolve aí as equações do segundo grau, e já tá montadinha, deixei montado, beleza? É claro, se nós estivéssemos em aula, eu ia passar que vocês teriam que montar a equação, que é conforme eles passaram lá no CMSP. No CMSP, eles fazem a leitura, aí a ideia é que vocês saibam escrever. Vamos supor, o quadrado de um número fica x ao quadrado, tá bom? A 8ª questão, ele me deu a equação do segundo grau e ele quer saber qual é o valor da raiz negativa. Então, vocês vão encontrar o x1, vão encontrar o x2, com certeza uma delas vai dar positiva e a outra negativa. Ele quer saber qual é o valor da raiz negativa. Tudo isso não se preocupe, galera, que vocês vão ver que eu deixei destacado e em vermelho. A questão 9 é a mesma coisa. Tem a linguagem aqui escrita aqui, ó. O quadrado de um número aumentado de 25 é igual a 10 vezes esse número. Calcule o valor desse número. Não se preocupe, porque eu já, além de deixar na forma escrita, eu já passei para a linguagem matemática, que é a nossa equação do segundo grau. Lembrando, essa equação também não está na forma reduzida. E a última, ele quer saber qual que é o conjunto solução. Aí ele me deu aí uma equação do segundo grau. É só fazer o delta e, se possível, a forma resolutiva, tá bom? Bom, espero ter ajudado aí com essas orientações. Vocês vão poder assisti-la
quantas vezes for necessárias, né, para que vocês consigam aí responder as questões. Mas eu acho que vocês não vão ter dificuldade não, galera, porque eu percebi que a maioria foi muito bem aqui na equação do segundo grau. Então quem está assistindo as aulas aí, participando, não vai ter dificuldade não. Qualquer dúvida, galera, pode entrar em contato comigo sem problema nenhum, que eu tentei ajudar assim que possível, né? Não posso dar a resposta, mas aí eu posso dar as orientações aí, tá ok? Então, nossa atividade ficou pro dia 9/10, beleza? É isso aí, galera, bons estudos a todos. Não se esqueçam de, quando for fazer atividade, ter o caderno em dia, para ficar mais fácil, beleza? É isso aí, galera, tudo de bom para vocês. Beijo no coração